Estamos vivendo o ano jubilar. 2025 foi proclamado pela Igreja como o Jubileu da Esperança. Um ano de graça, reconciliação, renovação da fé e compromisso com a justiça. Mas para entendermos a profundidade desse momento, é essencial voltarmos ao passado e entender o caminho percorrido desde o jubileu do ano 2000 até aqui. Em 2000, o jubileu foi marcado por uma grande mobilização social e eclesial. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, assumiu com coragem a campanha Por um Milênio Sem Dívidas, denunciando o peso injusto das dívidas externas sobre os países mais pobres e clamando por um novo modelo econômico baseado na solidariedade. Um marco de toda essa mobilização foi um plebiscito, que reuniu milhões de brasileiros exigindo mudanças na política econômica e na relação do país com seus credores internacionais. Toda essa caminhada deu origem a uma obra, A Vida Acima da Dívida, que guarda memórias de um tempo em que a fé e a ação caminharam juntas. E hoje, no Jubileu 2025, nós somos chamados a manter acesa essa chama da esperança, superando as desigualdades, eliminando as injustiças sociais e cuidando da nossa casa comum. Os tempos mudaram, mas a urgência é a mesma. E é sobre esse comparativo do que fomos e do que somos chamados a ser que nós conversamos na entrevista de hoje. E para falar sobre essa temática, nós recebemos a Rosilene Vanceto, mestra em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atua como secretária executiva da Rede Jubileu Sul Brasil desde 2001. Minha irmã, seja bem-vinda, uma alegria para nós tê-la aqui conosco. Bom dia! Bom dia! Bom dia Camila, bom dia irmão Ian, uma alegria estar aqui na TV Aparecida, no programa dos devotos, trazendo essa memória do que foi o Jubileu 2000 e também falando do Jubileu de 2025. Minha vida se cruza com a vida do Jubileu, então é uma alegria estar aqui, poder compartilhar também dessa caminhada que a gente faz junto à igreja e aos movimentos sociais, às instituições pastorais, enfim, uma alegria. Rosilene, para a gente começar a entender, né, esse comparativo e até o cenário da igreja, da sociedade, tanto em 2000 quanto agora 25 anos depois, eu queria que você contasse para a gente um pouco quais foram os principais valores de solidariedade, enfim, quais foram os principais valores que foram, assim, difundidos no Jubileu de 2020, de 2000, e como que esses valores se perpetuaram, fizeram com que a sociedade parasse um pouco para pensar no próximo. Queria que você retomasse um pouco o Jubileu de 2000. Perfeito. É muito importante a gente ter essa memória e pensar que momento da história vivíamos no ano 2000, quando o Papa João Paulo II nos convoca para o Jubileu 2000, né? É importante dizer, Camila, que os países do sul global, nesse período dos anos 80 e 90, viviam uma crise profunda do endividamento, né? A dívida externa assolando os países, gerando profundas desigualdades, fome, miséria, enfim. Se a gente for olhar o que a gente está vivendo em muitos países nesse período também, 25 anos depois, muita coisa não mudou. Mas dizer que quando o Papa convoca, né, João Paulo II convoca no ano 2000 o Jubileu, ele trazia a questão do princípio bíblico, né, do perdão das dívidas, da devolução das terras expropriadas, da libertação do povo da escravidão. Então, o Jubileu ele traz esse sentido bíblico no ano 2000, especialmente debatendo o tema da dívida. Vejam que no ano 2000 a gente tinha um comprometimento econômico de em torno de 48% do produto interno bruto brasileiro. Se a gente for olhar, né, em termos aí da política econômica, como a reportagem da Michele nos trouxe, né, a gente tinha uma necessidade de pensar
o desenvolvimento dos países a partir de uma outra lógica, a lógica da vida, da defesa da vida, da superação das desigualdades. Então, quando o Papa João Paulo II nos convoca, ele traz o debate sobre as mudanças da economia para que ela gere vida em abundância, vida com qualidade para as pessoas, né, para os países. E aí um retrato muito forte dos países do sul global, que eu menciono aqui, os países da região da África, né, aqui da América Latina, Caribe, que são os países do sul global em uma situação de miserabilidade muito grande, né, naquele período, enfrentando um peso astronômico do endividamento público. Então, o Jubileu 2000, ele traz o perdão das dívidas, né? Esse era um chamado daquele então, né, no ano 2000. Rosilene, e uma coisa que é interessante a gente dizer, na questão do jubileu nós temos uma espiritualidade que se traduz no próprio Evangelho, na Bíblia, Jesus que pede o amor ao próximo também, né, como o amor a Deus. E como que esta campanha por um milênio sem dívidas se traduziu e ressoa até os dias de hoje, principalmente na questão de proteção da vida, dos mais vulneráveis, trazendo toda essa espiritualidade do amor ao próximo. Eu gostaria que você falasse dessa questão. É muito importante isso, irmão, e a sua pergunta, porque na verdade o que nós vivemos no ano 2000 e o que nós vivemos hoje com o chamado do Papa Francisco para o Jubileu da Esperança, eles se conectam, né? E aí a gente traz uma ação para além da igreja, porque a gente está vendo, né? Vocês aí com certeza têm acompanhado, têm apresentado, né? Muitas romarias, muitas ações para dentro, celebrações, para a gente viver esse jubileu, né? No sentido da espiritualidade. Mas o Papa Francisco, nosso querido, né? Ele traz um desafio para que a gente seja uma igreja em saída, que a gente esteja na sociedade. Então, o Jubileu da Esperança, ele conecta, né? Porque hoje o nível de desigualdade, né, de pobreza, de desafios econômicos que a gente tem, e o Papa Francisco fala, né, das muitas necessidades da terra, inclusive fazendo conexão com o meio ambiente, né, para que a gente mude essa forma dos privilégios, né? Então, quando a gente olha aqui no Brasil, e aí eu gosto de trazer os exemplos aqui, a questão da desigualdade no pagamento dos nossos impostos, né? Quem ganha menos paga mais, né? Então, a gente precisa reverter isso. Então, eu trago também esse olhar para fora, a gente fazer essa caminhada também da igreja em saída, de estar na sociedade. E eu acho que o Papa Francisco, quando ele propõe, né, a carta apostólica e chama A Esperança Não Falha, né? Para a gente trabalhar esse jubileu de 2025, ele nos convoca a olhar as desigualdades presentes na sociedade, né? E o que a gente precisa fazer de ações. E aí a Michele trouxe, no ano 2000, nós fizemos o plebiscito sobre a dívida. E nesse ano, como pastorais sociais, como a própria organização que eu participo, que nasce do Jubileu de 2000, né, o Jubileu Sul, a gente também está com uma iniciativa de um plebiscito popular, onde uma das questões que a gente traz é a questão da justiça tributária, né, para gerar justiça social, porque essa é uma ação também importante para a nossa igreja, né, que a gente converse com as famílias, né, com os trabalhadores e trabalhadoras, né, também nesse sentido do trabalho digno, enfim, a gente traz vários elementos aí para dialogar com a sociedade nesse ano jubilar também. E é importante a gente destacar aqui que o jubileu ele faz parte da história da igreja. E aí tem todo um sentido bíblico, porque o jubileu começou há quanto tempo, né? Então, nós celebramos o jubileu a cada 25 anos, um jubileu ordinário,
tem algumas características, algumas ações que o Papa normalmente pede para que a gente possa vivenciar esse jubileu de uma forma positiva, bem. Então, visitar uma igreja jubilar, fazer as práticas de caridade, tudo isso faz parte da espiritualidade do jubileu. Mas a gente precisa ter ações concretas, além da nossa espiritualidade, participando das celebrações, tudo mais, tem que ter ações concretas. Então, o Papa Francisco escreve na bula apostólica, né? A esperança não decepciona, mas ali ele dá sinais também de como viver bem esse jubileu a partir dessas ações concretas. E, Rosilene, é muito interessante quando você fala dessas ações voltadas para a justiça social, porque a gente coloca em prática essa questão, né, da história do jubileu, de perdoar as dívidas, de devolver os terrenos, de se reconciliar. Se a gente não tem ações práticas na busca pela justiça social, a gente só vai ficar no plano da espiritualidade, mas a ação concreta não vai ter, não é isso? Exatamente, Camila. E eu acho que esse é o desafio de nós leigos, leigas na igreja, né? Também levar isso para além das nossas celebrações, que são importantes porque alimentam nossa fé, nossa caminhada, nossa espiritualidade. Então, eu estava vendo aí a juventude também indo para Roma, participar das celebrações lá. Isso é muito importante porque alimenta a fé, mas a gente também, provocados aí pelo Papa Francisco, né, pela bula, pelo chamado dele, a gente também busca ações na sociedade. Então, nós temos algumas ações que nós estamos desenvolvendo, e uma delas é em conjunto com a Caritas Internacional, Camila, que é transformar a dívida em esperança. Então, é um abaixo-assinado, Camila, que a gente está trabalhando com a Caritas Internacional e várias outras organizações para discutir exatamente esse tema do endividamento, que foi um problema no ano 2000, mas que segue sendo um problema hoje. Porque só para dar um exemplo, né, que eu gosto de trabalhar com números também, né, hoje o Brasil compromete aproximadamente 45% do seu orçamento para pagamento de juros da dívida, sem chegar a quitar uma dívida. Hoje a dívida brasileira ela está em 7,7 trilhões de reais. O que daria para fazer com isso, né? Resolver muito dos problemas de saúde, de educação que nós temos, mas a gente não tem uma política que resolva isso, porque os especuladores, e aí o Papa Francisco fala isso na carta, né, da importância de rever, né, de redefinir a política em favor da vida. E aí, com a Caritas, nós estamos nessa campanha e queria aproveitar, se vocês me permitem, claro, trazer esse abaixo-assinado como uma ação concreta. E ele tem 3 objetivos, que é interromper imediatamente esses pagamentos e promover o cancelamento das dívidas para que os países possam priorizar a vida, priorizar políticas públicas para atender a população. Um segundo objetivo é revisitar as causas estruturais desse sistema financeiro que desde os anos 80, 90, 2000, mesmo com o jubileu, a gente não conseguiu reverter essas estruturas. E um terceiro, estabelecer marcos, né, permanentes, transparentes para esses processos de endividamento dos países, não só do Brasil, mas de todos os países que estão altamente endividados. E no Brasil, a gente incluiu, Camila, irmão Ian, um quarto objetivo, que é reparar as injustiças, né? Então, pensar políticas públicas, políticas econômicas que olhem para os povos da floresta, do campo, para as mulheres, para as crianças, para as nossas famílias que necessitam de apoio, de um olhar atento, né? Então, a gente também trabalha com esse quarto objetivo, agregando esse elemento das reparações históricas, né? Basta a gente olhar os povos indígenas, o quanto necessitam, e do planeta também, né? Porque aí a gente também vai dialogando com o que o Papa Francisco
nos trazia sobre uma ecologia integral, o cuidado com a terra, com o planeta, com a vida, né? Então, buscando essa igualdade que é tão importante, né, Rosilene? Porque senão a gente acha que é só passar na Porta Santa e foi uma mágica, que tudo resolveu. E não é assim. Se a gente passar na Porta Santa e não fizer ações concretas, o mundo não vai mudar. Depende da gente também, né? Rosilene, a gente quer agradecer muito a sua participação, sua presença, esclarecendo tantos pontos nesse comparativo do ano 2000 para o ano de 2025 e trazendo essas ações práticas e concretas que a gente precisa assumir também como um compromisso cristão. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E a gente segue nesse ano jubilar, que ainda tem bastante ação para ser feita aí, Brasil adentro, né? E nas nossas ações como pastorais, como leigos na sociedade. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que bonito, né, a gente perceber, né, que temos sim a parte espiritual do jubileu, mas também a parte concreta. Essa entrevista é muito importante para nós, para que nós coloquemos os pés no chão, né, possamos olhar a vida ao nosso redor e exercer essa marca da esperança que o Papa Francisco nos chamou e que agora nós continuamos também, não é, Camila? Com certeza, assumir de fato esse compromisso.